Hoje nós vamos falar sobre Gil-galad. Eu não sei se vocês já notaram, mas o Gil-galad, ele não fala uma única vez em todo o Senhor dos Anéis. Nenhuma fala, nenhuma palavra. Quando o livro começa, ele já tá morto, já faz 3.000 anos. A única vez que o nome dele ganha algum destaque real é numa noite fria, quando Sam começa a recitar para os outros hobbits um pedaço de um poema antigo sobre um rei élfico que eles nem conhecem. E o Aragorn manda ele calar a boca na mesma hora, porque não era uma boa ideia ficar cantando sobre aquilo com os espectros farejando por perto. É assim que boa parte das pessoas conhecem esse nome, num pedaço de música que foi interrompido ali naquele momento. E aí eu vou te dizer nesse vídeo exatamente o que esse cara fez e você vai entender por que esse apagamento me incomoda tanto. Então vamos lá, olha só, ele foi o último Alto Rei dos Noldor. Depois dele, ninguém nunca mais usou esse título. Acabou. Ele foi a única autoridade élfica que bateu a porta na cara do Sauron quando ele apareceu disfarçado. E ele recusou o cara sem prova nenhuma, remando contra a opinião de todo mundo. Ele ergueu e governou o último reino élfico estruturado de toda a Terra-média. E ele morreu com as mãos cravadas na exata coisa que encerrou uma era. Nos filmes do Peter Jackson, ele aparece ali por uns 8 segundos no prólogo. E, de novo, não abre a boca. Hoje nós vamos passar a limpo a vida inteira desse cara. Mas olha, a gente precisa começar encarando um problema de frente, porque tem um furo logo na primeira linha da biografia dele. E eu faço questão de ser honesto com você aqui. Ninguém tem uma certeza absoluta de quem ele era filho. No Silmarillion, ele é filho do Fingon, ou seja, neto do Fingolfin. É a linhagem principal, herança puríssima. E é assim que quase todo mundo conhece a história. Só que nos escritos finais da vida do Tolkien, ele muda isso. Ele passa a colocar o Gil-galad como filho de Orodred, que vem do outro ramo da família. É outra linhagem, outro avô, é outra lógica política. E aqui tem um detalhe de bastidor que eu acho sensacional e que quase ninguém comenta. O Christopher Tolkien, que organizou o Silmarillion depois que o pai morreu, foi quem bateu o martelo e deixou ele como filho do Fingon. Mas, anos depois, nos volumes da história da Terra-média, o Christopher veio a público e admitiu que essa foi uma das escolhas editoriais das quais ele mais se arrependeu na vida. Sabe o que isso significa? A versão que está no livro mais vendido do mundo é a versão que o próprio editor assumiu que publicou errado. Eu não vou resolver essa briga editorial por eles. O que eu vou fazer aqui é o de sempre. Te aviso que existem as duas versões, que a do Silmarillion é a mais famosa, mas que a outra era a intenção final do Tolkien. E a gente segue o barco. Porque, felizmente, o que ele fez no mundo não muda por causa disso. O que muda é só de quem ele herdou a coroa. A infância dele, cara, é curta de contar e é brutal. Ele nasce na Primeira Era, lá em Beleriand, no epicentro da guerra contra o Morgoth. E quando o banho de sangue começa a ficar insustentável, o pai dele toma a decisão lógica, manda o garoto embora. Manda ele lá para os portos, na costa oeste, para ficar debaixo das asas do Kindar, o armador de navios, o elfo mais velho daquele continente. E o cálculo para isso é frio e é o de sempre naquelas famílias. Se o pai cair e se os tios morrerem em batalha, a linhagem precisa sobrar em alguém. E cara, eles caíram. O pai dele morre na Nirnaeth Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Incontáveis, que é de longe a derrota militar mais absoluta que os elfos já sofreram. Depois o Turgon morre com a queda de Gondolin. Os reinos foram caindo um por um, e quando a poeira baixa, aquele garoto foi despachado para o litoral por segurança. Era a última pessoa viva com direito ao trono. Ele não conquistou aquilo, ele sobrou. E o nome que ficou marcado na história, aliás, tem uma ironia no meio disso. O nome de batismo dele era Ereinion, que significa descendente de reis. Já Gil-galad é um apelido, quer dizer estrela de radiância. E ele ganhou isso porque o equipamento de guerra dele, o elmo, a cota de malha, o escudo, brilhava de longe como a luz das estrelas. Até hoje ele é lembrado pelo jeito como o metal dele refletia a luz no meio do inferno. E aí a Primeira Era acaba. E acaba com uma força tão cataclísmica que altera a geografia do planeta. Os Valar descem para lutar, a guerra é numa escala tão absurda que Beleriand inteira racha e afunda no oceano. Simplesmente deixa de existir. E o Gil-galad, juntando os cacos do povo dele, caminha para o leste, para o pouco que sobrou de terra firme. E lá ele funda Lindon. Lindon é uma tira de terra espremida ali a oeste das Montanhas Azuis, literalmente à beirada do que não afundou. E é lá que ele ergue o último reino élfico organizado da Terra-média. Presta atenção, não é um refúgio secreto no meio do mato, que é o que Valfenda e Lothlórien vão ser depois. Era reino mesmo, com porto, exército, fronteira e economia. Foi a última vez que os elfos operaram como uma nação.
E ele governa aquilo, sabe por quanto tempo? Mais de 3.400 anos. Isso é mais que o dobro do tempo que separa a gente do Império Romano. Um único reinado, e aí, lá pro ano 1200 da Segunda Era, bate um visitante na porta dele. Um cara belíssimo, sábio, com um papo generoso. Ele diz que veio da parte dos Valar, mandado exclusivamente para ajudar a curar as feridas do mundo. E se apresenta como Anatar, o Senhor dos Presentes. E o Gil-galad simplesmente manda ele embora. Sem discussão, sem período de experiência, o texto do livro diz que ele recusou a deixar o cara entrar sob qualquer nome. Eu quero muito que você entenda o peso dessa decisão, porque sabendo do resto da história, é muito fácil a gente achar que foi uma decisão óbvia. Cara, ele não tinha prova de nada, não tinha uma denúncia, não tinha testemunha, não tinha um único ato hostil para apontar contra o visitante. E o Anatar estava oferecendo conhecimento real, uma magia que os elfos daquela época queriam desesperadamente para poder reconstruir o mundo. E mesmo assim, ele olhou para aquilo e disse não. E olha só o que aconteceu com quem disse sim. Lá em Eregion, o Celebrimbor recebeu esse mesmo visitante de braços abertos. O Anatar ficou lá por 300 anos ensinando os elfos. O resultado inicial disso é o ápice absoluto da arte élfica, mas o resultado final disso são os Anéis de Poder. A guerra contra o Sauron, o corpo do Celebrimbor hasteado numa estaca e todo o terror que veio depois. Aqui a gente precisa parar um minuto porque tem um nome exato pro que o Gil-galad fez, e eu te garanto que não é sorte. Na filosofia clássica, e mais tarde no Tomás de Aquino, tá ali a Suma Teológica, que é exatamente a base de formação do Tolkien, existe uma virtude chamada prudência. Mas eu quero que você esqueça o que a gente entende por prudência hoje em dia. Hoje virou sinônimo de ser cauteloso. Prudência na filosofia clássica é a capacidade de julgar perfeitamente um caso concreto, de acertar na mosca quando não existe uma regra clara que te diga o que fazer. E ela tem uma característica muito incômoda, não dá para demonstrar. Você não consegue provar para os outros que está sendo prudente na hora. Você só consegue tomar a atitude certa e sentar para esperar que, anos depois, alguém repare que você tinha razão. E foi exatamente isso. O Gil-galad não sabia mais do que os outros sábios. Ele não tinha uma informação secreta. Ele simplesmente julgou melhor. E por séculos, ele ficou com a fama de ser um cara antipático, desconfiado, que fechou a porta para uma oportunidade de ouro. Até o dia em que o mundo pegou fogo e ficou claro que ele tinha sido o único adulto naquela sala. Enfim, e olha, ele fez muito mais que só recusar a entrada, tá? Ele escreveu para Númenor, existe uma carta dele enviada para o Rei dos Homens, preservada lá nos Contos Inacabados, avisando que uma sombra nova e pesada estava crescendo no leste e que ele desconfiava muito bem de quem era. Ele não só desconfiou, ele documentou e avisou os aliados. Na época, a carta não deu em nada, mas ele avisou. E a guerra estourou em 1693. E o Gil-galad já estava com uma responsabilidade bizarra nas mãos naquele momento. Quando o Celebrimbor, lá em Eregion, percebeu que tinha sido enganado e que estava tudo perdido, ele tirou os 3 anéis élficos e mandou para longe. Um foi para Galadriel e os outros 2 vieram para Lindon, direto para a mão do Gil-galad. Vilya, o Anel Azul, que é considerado o mais poderoso dos 3. E Narya, o Anel do Fogo. Ele manda um exército de socorro para Eregion sob o comando do Elrond, que na época era o arauto dele, tipo o general de confiança, só que o socorro não chega a tempo. A cidade é massacrada, o Celebrimbor morre e o Elrond é forçado a recuar para o norte com os sobreviventes, se escondendo num vale estreito. E é assim que nasce Valfenda. A guerra desanda de vez, Eriador inteira é engolida pelas trevas, o Elrond fica cercado lá no vale, e Lindon fica encurralada contra o mar, com o Gil-galad segurando a linha de frente do jeito que dá. E sabe de onde vem a salvação? Não vem do continente, vem do mar. Uma frota imensa desponta no horizonte. É a marinha de Númenor, enviada pelo rei Tar-Minest. Eles desembarcam com tudo. O Gil-galad avança com as tropas dele ao mesmo tempo, e o exército do Sauron é triturado entre essas duas forças. Lembra daquela carta que ele mandou décadas antes, avisando sobre a sombra no leste? Cara, é bem provável que ela tenha tido um peso enorme para aqueles navios terem aparecido. O texto do Tolkien não liga uma coisa a outra diretamente, isso é dedução minha, mas conhecendo a obra, é muito difícil não enxergar essa conexão. Aí a gente dá um salto agora de 1700 anos. E eu não vou sentar aqui e fingir que eu não sei o que ele ficou fazendo nesse intervalo, porque o texto simplesmente
quase não aborda isso. Lindon existe, ele governa, os anos passam, até o dia em que Númenor afunda. E os sobreviventes da ilha chegam na Terra-média em 9 navios liderados pelo Elendil e fundam os reinos de Arnor e Gondor. Aí, no ano 3430 da Segunda Era, quando fica óbvio que o Sauron voltou para terminar o serviço, o Gil-galad e o Elendil fazem um negócio que nunca tinha sido feito e nunca mais foi repetido na história da Terra-média. A última aliança dos elfos e dos homens, uma coalizão militar completa. Elfos e homens marchando lado a lado, ombro a ombro, liderados por 2 grandes reis, direto para os portões de Mordor. E o Tolkien escreve uma coisa sobre aquele exército que me arrepia. Ele diz que nunca se viu uma hoste tão grandiosa, nem tão bela, nem tão bem armada, desde a queda do primeiro Alto Rei lá em Beleriand. Eles estraçalham as defesas em campo aberto e cercam a torre de Barad-dûr por 7 anos. Cara, 7 anos de cerco na porta do inferno. Teve gente que envelheceu naqueles acampamentos, homens morreram de causas naturais, de frio, de velhice, esperando um portão de ferro abrir. E no fim, o Sauron sai em pessoa. E o Gil-galad estava segurando uma lança, o nome dela é Aeglus, que significa ponta de neve. E o texto afirma que absolutamente ninguém no mundo conseguia ficar de pé na frente daquela lança. Ninguém, exceto o Sauron. Os 2 reis partem para cima e derrubam o Senhor Sombrio, mas os 2 morrem no processo. O Elendil cai e a espada dele, a Narsil, se parte embaixo do corpo dele. E o Gil-galad morre queimado. O texto é brutalmente direto sobre isso. Ele foi crestrado, queimado vivo pelo calor da mão do Sauron. E o Elrond e o Círdan estavam do lado. Eles viram isso acontecer. E aí, o Isildur junta o caco da espada do Pai do Chão e corta o anel da mão do inimigo. O resto dessa parte, o cinema já te contou. Mas repara numa coisa que a gente quase nunca comenta em fórum nenhum. A cena mais marcante da Segunda Era inteira, aquela exata do prólogo do filme, com Isildur segurando a lâmina quebrada, ela só existe, ela só foi possível porque 2 reis gigantescos morreram no chão 30 segundos antes. E um deles é justamente esse sujeito de quem ninguém lembra o nome. E aí a gente chega na parte que eu queria debater desde o começo do vídeo. O Gil-galad não teve sucessor, ele não deixou filhos e ele era literalmente o último da linhagem que tinha legitimidade para carregar o título de Alto Rei. Então, quando ele tombou queimado em Mordor, o cargo de Alto Rei dos Noldor não foi passado adiante. Não teve disputa de coroa, ele simplesmente deixou de existir. Acabou ali. Agora pensa no Elrond. O Elrond era o braço direito dele, era parente, era respeitado por todas as raças e viveu mais de 3.000 anos depois daquilo. E o Elrond nunca se chamou de rei, nem uma única vez. Antes de marchar para a morte, o Gil-galad passou o anel Vilha para o Elrond. E o anel Narya, o de fogo, ele já tinha entregado para o Círdan, que muitos séculos depois foi entregue na mão de um mago cinzento que desembarcou nos portos, que foi o Gandalf. Então, puxa a régua e olha para o que sobrou desse homem no mundo. Valfenda só existe porque ele mandou um exército de socorro que acabou chegando tarde. O anel mágico que sustentou e protegeu Valfenda por 3.000 anos era dele. O anel do fogo que o Gandalf usou durante eras para reacender a coragem no coração das pessoas, passou pelas mãos dele primeiro. E a aliança que derrubou o Sauron levou o nome dele de Última, porque nunca mais houve ninguém capaz de juntar o mundo daquele jeito. E esse mesmo cara não tem uma linha de diálogo no livro. O que sobrou da memória dele para o leitor comum de Senhor dos Anéis foi um pedaço de poema triste que o Sam tenta recitar numa noite fria, e que o Aragorn manda ele parar no meio. Sinceramente, eu não sei se isso é injustiça do autor. É bem provável que seja só a crueldade natural do que acontece com os grandes heróis que morrem muito antes da história principal. Mas eu queria muito que mais gente conhecesse o nome dele. Se você acompanhou essa reflexão até esse exato minuto, você é exatamente o perfil de leitor que eu busco alcançar com este projeto. Então, peço que você se inscreva aí no canal, deixe aquele like, ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos novos vídeos que vou subindo aqui. O seu like leva só um segundo, mas é ele que faz o YouTube entregar esse vídeo para aquelas pessoas que realmente precisam conhecer essa história. E para quem deseja ir além, a aba de membros está aberta. Lá também os membros vão poder pedir vídeos, né? Então os temas serão atendidos para os membros, né? Pedidos aí de vídeos que vou gravar aqui. E também o acesso antecipado a alguns vídeos que eu vou gravando aqui.
Então tudo isso são vantagens de você estar se tornando membro hoje. Se você quiser se tornar membro, o botão está aí bem abaixo. Se não se tornar também não há problema nenhum. O nosso vídeo principal sempre será o mesmo para todo mundo. Mas agora eu quero a sua visão sobre um detalhe nos comentários. O rei Gil-galad fechou as portas para Anatar, sem ter nenhuma prova concreta, indo contra a opinião de praticamente todos os sábios daquela época. Você acha que ele sabia de algo que os outros ignoravam? Ou você acha que ele era apenas um líder desconfiado por natureza e acabou acertando por puro acaso, como acontece de vez em quando? Então deixa a sua opinião aí nos comentários. Na minha opinião, aquilo que eu disse no vídeo, para mim ele foi prudente. Ele usou da virtude da prudência. Namarie, que as estrelas brilhem sobre o seu rosto.